Acaso não sabes que eu sou da Imaculada? Acaso não sabes? Meu estimado telespectador do programa Evangelho Diário que nos acompanha todos os dias nesta mensagem, vamos ouvir o Santo Evangelho nesse dia 20 de novembro de 2019, quarta-feira. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo, escrito por São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus acrescentou uma parábola, porque estava perto de Jerusalém, e eles pensavam que o reino de Deus ia chegar logo. Então Jesus disse: um homem nobre partiu para um país distante, a fim de ser coroado rei e depois voltar. Chamou, então, 10 de seus empregados, entregou 100 moedas de prata a cada um e disse: procurai negociar até que eu volte. Seus concidadãos, porém, o odiavam e enviaram uma embaixada atrás dele, dizendo: nós não queremos que esse homem reine sobre nós. Mas o homem foi coroado rei e voltou. Mandou chamar os empregados, aos quais havia dado dinheiro, a fim de saber se eles haviam lucrado com o valor. O primeiro chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 10 vezes mais. O homem disse: muito bem, servo bom. Como foste fiel em coisas pequenas, recebe o governo de 10 cidades. O segundo chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 5 vezes mais. O homem disse também a esse: recebe tu também o governo de 5 cidades. Chegou outro empregado e disse: Senhor, aqui estão as tuas 100 moedas que ganhei em um lenço, pois eu tive medo de ti, porque és um homem severo, recebes o que não deste e colhes o que não semeaste. O homem disse: servo mau, eu te julgo pela tua própria boca. Tu sabias que eu sou um homem severo, que recebo o que não dei e colho o que não semeei. Então por que tu não depositaste meu dinheiro no banco? Ao chegar, eu o retiraria com juros. Depois disse aos que estavam ali presentes: tirai dele as 100 moedas e dai àquele que tem 10.000. Os presentes disseram: Senhor, esse já tem essa quantidade de moedas. E ele respondeu: eu vos digo, a todo aquele que já possui será dado mais ainda, mas aquele que nada tem, será tirado até mesmo o que tem. E quanto a esses inimigos, que não me queriam como rei, trazei-os aqui e matai-os na minha frente. Jesus caminhava à frente dos discípulos, subindo para Jerusalém. Palavra da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. A respeito desse texto, gente, convém explicar que era costume na época de Jesus, num contexto no qual não se tinha leis trabalhistas, o patrão dar, ao invés de salário, terras e valores para que os empregados lucrassem à sua maneira. E o Evangelho, então, toma essa cena da época em que o texto foi escrito para servir de exemplo aos leitores do Evangelho, a dizer-lhes, a partir, então, desse texto, que o reino de Deus, ele não é uma realidade apenas que está no alto. O reino de Deus, sim, está junto do próprio Deus, na realidade eterna, mas esse reino já está implantado na terra, e na medida que nós vivemos o plano de Jesus, esse reino se expande. Nós corremos o risco de pensar o reino de Deus só como algo além da vida, e aí a gente distancia da própria vida o reino de Deus. Então, reino de Deus e vida humana, gente, já estão próximos, porque Jesus colocou assim. E na medida que a gente vive o plano de Jesus, o reino de Deus se propaga, se expande e transforma. Se a gente pensa o reino de Deus tão longe de nós, ele não faz parte da nossa vida, nem nos encanta e muito menos nos entusiasma. Mas se a gente percebe o reino de Deus como algo próximo, como aqueles valores recebidos pelos empregados, e como algo que nós podemos fazer crescer e propagar a partir da nossa ação no mundo, então nós sentimos o reino muito próximo e significativo para a nossa vida. Que venha sobre todos a bênção de Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Acaso não sabes que eu sou da Imaculada? Acaso não sabes